digamos assim, que a gente vai apresentar para vocês, do que a gente está chamando a princípio de papo reto. Eu estou aqui ao lado dos meus convidados, Paulo Dourado, o diretor de teatro baiano, grande diretor de teatro baiano, responsável por vários espetáculos, um deles inclusive chamado 2 de Julho, a Ópera da Independência. Ao mesmo tempo convidamos o educador griot, olha, nós já falei certo agora, historiador, Roberto Dias, que está aqui com a gente para dar um pouco da localização, né, Roberto? Dizer para a gente essa coisa do situar, pelo menos um pouquinho, a gente, umas datas dos acontecimentos reais, né? E vamos ver o que é que dá. Na verdade, eu estou aqui só para fazer as perguntas que a gente pensou. E a primeira delas, viu, professor Paulo, meu diretor, eu vou te perguntar, para você falar um pouco, primeiro, quando você fez esse espetáculo, o 2 de julho, a Ópera da Independência, evidentemente você fez uma pesquisa, você entrou em contato. Diga pra gente qual é a importância do 2 de julho para os baianos, para os brasileiros, para o mundo inteiro. O que é que a gente está comemorando nesse dia, Paulo? Então, o 2 de julho é um evento que ele traz vários aspectos interessantes, ricos, e que estão fora, digamos assim, com licença aqui, professor Roberto, estão fora do modo como esse tema é abordado geralmente, centrado nos heróis do povo, Bacana, Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, João das Botas, todas essas figuras que todos nós já sabemos muito, estudamos na escola, estão nos livros, mas existem alguns aspectos que acabam ficando de fora. De fora. Então, Pedro Álvares Cabral chega aqui, já encontra Caramuru e Catarina Paraguaçu morando ali na Barra, onde é a Vila do Pereira, ali perto do Porto da Barra, ali pertinho do Porto, um lugar maravilhoso, eles escolheram para morar. Eu moro. E organizando uma comunidade internacional. O Álvares Corrêa, que adotou o nome Caramuru, isso é uma história fantástica, mas é uma outra conversa. O português adotou o nome indígena, Caramuru, que todo mundo sabe que é um peixe, a enguia. Não, eu não sabia, eu achava que Caramuru era um sobrenome. Não, é um enguia, é um peixe que vive dentro da gruta com a boca aberta, assim. Catarina, que foi lá resgatar ele porque ela sentiu-se atraída por ele. Que não era Catarina. Que não era a Catarina, que é a filha do cacique Paraguaçu, que adota o nome europeu. Então, como é que era o nome dela? Alguém sabe o nome dela? Eu estava lá, mas não me lembro. Eu estava lá no dia, mas já não me lembro. Como ele chama o nome social Paraguaçu. dela? É Paraguaçu, porque é o cacique Paraguaçu do Rio Paraguaçu. Então ela era a Paraguaçu. A filha do cacique Paraguaçu. Mas não devia ser chamada assim. Não, devia ter outro nome. Provavelmente outro nome. Mas o que é bacana nessa história não é o nome verdadeiro, porque eles adotaram outro nome. Catarina adotou o nome de Catarina, que é um nome de rainha italiana, Catarina de Medici. Não foi Catarina de Medici que botou, dizem alguns historiadores, isso é mentira. Foi uma canadense que botou o nome dela Catarina, e ela adotou o nome Catarina. E Caramuru, que é Diogo Álvares Corrêa, adota o nome indígena. Então o Brasil já começa assim, um português que muda o seu nome para um nome indígena e uma indígena que muda o seu nome para um nome europeu, um nome italiano. Catarina. Será que não foi uma coisa de uma relação amorosa entre os dois? Falou assim? Sim, claro. Eu acho que não tinha. Eu fico imaginando aqui agora. Diogo deve ter chamado ela assim: vem cá, é difícil chamar você de filha do Paraguaçu. Entendeu? Aí falou assim: você chama Catarina e você vai me chamar. Você vai me chamar na intimidade. Pode ter sido uma coisa. Mas vem cá, vamos nos aproximar. A guerra do 2 de julho começa aí. Lá com a Catarina. Começa com a colonização. Sim. Hoje as pessoas falam, colonização, decolonização. Não existe cultura sem colonização. Toda cultura é mistura, é colonização. Eu estou aqui lhe colonizando com minhas ideias, com minhas informações. Você ouve, critica, diz, esse cara está meio maluco, isso eu vou ver, vou procurar no livro, procure no livro, vá ver, vai verificar. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu tenha lido mal, pode ser que, como eu disse, eu estou uma visão artística, fantasiosa, imaginária. Porque a sua colonização. A sua visão é um pouco fantasiosa e artística, porque eu pedi para você falar do 2 de julho. Você foi lá no Cabral. Você foi lá no Cabral, já estamos com a Paraguaçu, virando Catarina na corte francesa. Ainda não chegamos aqui no 2 de julho. Ela, Cabral, chega, começa o quê? A formação do Brasil. Então o Brasil hoje não é índio, o Brasil hoje não é europeu, o Brasil hoje não é afrodescendente. O Brasil hoje é uma mistura de tudo isso. Então muitos desses africanos que vieram para cá vieram se conhecer aqui, eram inimigos lá. Aqui
vieram, se encontraram, brigaram, se fizeram amizade. Esse é o processo de formação do Brasil. Sim. Então, o Brasil, esse processo começa lentamente. Eles não vieram, né? Eles foram trazidos para cá, né? Porque ninguém veio, não teve um africano. Você está abrindo outros mas espaços. não teve, eu estou querendo chegar no 2 de julho. Mas você fala, vieram. Vieram. Aí eu fui pensando, seja lá como for. Parece que eles vieram para cá fazer uma passagem de férias. Mas aí você me obriga a dizer que eles foram trazidos por outros africanos também. Você me obriga a dizer que aí porque fica assim, como se os portugueses malvados foram lá, pegaram os africanos. Falou de português malvado, não, mas isso não chegamos ainda aí. Tá nas entrelinhas. Mas é que não vieram. Vieram. Eles foram trazidos. Por africanos ou por qualquer quem quiser. Aí você está levantando isso. Mas não vieram. Quem vem, vieram quem vem. Eles vieram. Vai quem quer. Ele não. É trazido quem não pode, né? Resistir. Bom, eu gostaria de dizer que eles vieram, porque eu não quero entrar nesse detalhe. No momento que eu digo que eles são trazidos... Mas não é que você fala que vieram, a gente já entrou no detalhe. Não. Ué, gente. Não, eles vieram, esse povo africano veio de lá para cá. E como vieram os europeus, alguns trazidos, presos, degradados, outros fugitivos, outros vieram porque quiseram. Então todos vieram através de algum tipo de processo, entendeu? Nem sempre obrigados, nem sempre forçados, às vezes não. Então, para não entrar nesse detalhe e crescer mais o assunto, que já estou há muito tempo. Então tá. Então eu estou tentando passar por cima. Então, esses povos vieram para cá, da África, da Europa, alguns obrigados, alguns forçados, outros também vieram porque quiseram, vieram buscar riqueza, vieram por alguma razão que ninguém sabe direito, como o Caramuru veio fazer aqui. Provavelmente prospectar riqueza, buscar riqueza. Então, começa, o que eu quero dizer, pulando, simplificando tudo isso para entrar no nosso assunto, começa a formação do povo brasileiro. Então, quando Dom Pedro I fez a independência lá, os portugueses disseram, tudo bem, vocês ficam com o sul do Brasil, mas o norte nós não vamos sair. Porque nós investimos muito, criamos fazenda, criamos interesse financeiro. Nós não vamos entregar. Aí houve a guerra dos portugueses contra Dom Pedro I, Dom João VI, que estavam encabeçando, tentando a construção de um país novo chamado Brasil. Mas deixa eu fazer uma pergunta só. Eu gostei do que você falou aí e fiquei curioso com uma coisa. Quer dizer, quando o Dom Pedro grita lá nas margens do Ipiranga, independência ou morte, que é uma coisa simbólica. Isso não aconteceu. Não, aconteceu o grito do homem, né? De alguma forma. Ninguém sabe. Eu vi Tarcísio Meira fazendo esse filme. Então, no filme aconteceu. Então, romanticamente, a gente... Mas assim, porque é a história oficial, né? Eu aprendi na escola, assim, né? A gente aprendeu na escola que Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, levantou sua... São Paulo, né? Ipiranga. Ele levanta a espada e grita independência ou morte, e ali foi proclamada a independência do Brasil. Mais tarde a gente vai entendendo que não é bem assim como você acabou de explicar pra gente. Mas o que eu fico pensando agora, quando você fala assim, e o que eu fico pensando, e o professor também pode nos ajudar a responder isso. Entendi que existiam os interesses econômicos, eu estou falando agora pela galera que está lá nos assistindo, nos ouvindo, né? Os meninos e meninas que eu espero que estejam nos vendo. Quando você fala que existia esse interesse português, financeiro, porque é um investimento, a pergunta é por que num dado momento, então, isso não foi dividido? Entende a minha pergunta? É simples assim. É assim, por que não é dividido? Já que os portugueses queriam esse pedaço do Brasil onde eles tinham investido grana para ficar. E Dom Pedro, que estava lá embaixo, nos seus bailes, na sua corte, na verdade, com suas lindas namoradas, passeando pela Quinta da Boa Vista, né? Paquetá, Ilha Fiscal, aquela parada toda ali aquela coisa bem sudeste, aquela coisa do Rio, Carioca, com seus bailes. Por que ele não falou assim? Então tá bom, daqui ó, faz uma risca ali de Vitória, não é que ele chegava nem até Vitória, não combinar que ele chegava ali onde? Friburgo, ali no Rio, chegava lá em Petrópolis, assim, fica com Petrópolis, se soubesse que ia desabar tanto Petrópolis, já entregar Petrópolis também, e dizer, tá aqui é para os portugueses. Essa coisa não acontece. Eu tô brincando, mas Você quer deixar Humberto ou quer que eu mesmo? O professor Paulo Dourado tem, assim, eu compactuo com muitas ideias dele, né? Que esse processo, na realidade, ele não começa, ele conclui no 2 de julho, mas ele não começa, ele começa muito tempo antes, ele respira ainda também o ar do iluminismo,
lá em 1798, com a Conjuração Baiana. Então, na realidade, o 2 de julho é uma luta, né, contra a opressão. Essa luta que ainda insiste hoje em dia e que ainda hoje revivemos, né, essa luta contra a tirania, contra todos aqueles que tentam nos oprimir. Naquela época não havia o povo brasileiro, porque não tinha um povo brasileiro. Haviam portugueses a favor de causas brasileiras, haviam os que eram os brancos, pobres, né? Os índios, os negros. Então, quando em 1820 se faz a Revolução do Porto, a Revolução Constitucionalista, vai reavivar novamente essas ideias emancipatórias. Então, novamente, o povo baiano, né, que sempre foi um povo de resistência, de luta contra a opressão desde o início, quando o professor coloca que começa lá com Pedro Álvares Cabral, eu concordo sim, porque começa lá o processo de opressão. E o 2 de julho é isso, é uma luta contra a opressão. E aí começa realmente a nascer o Brasil, porque o sentimento de pertencimento, ele é muito forte. Então, o povo vai para a rua porque sabe que pertence àquilo, aquilo te pertence. Foram as suas lutas, você vai celebrar o que é seu, o que te pertence, o que te faz fazer vencer. E foram essas vitórias, né, que ainda estão hoje na memória do povo baiano e que faz com que a população vá com orgulho reviver isso. Quando eu chego na Bahia, aí a gente descobre o 2 de julho. Né? Que é uma coisa que a gente não aprendeu lá embaixo. Em nenhum momento, na minha escola, eu não tenho lembrança do meu professor de história dizer assim, o 7 de setembro é simbólico. Entendeu? A verdadeira independência aconteceu no dia 2 de julho, que é o nascimento da ação brasileira. A independência do Brasil na Bahia. Sim, com esses personagens. Claro, Maria Quitéria a gente ouviu falar. Lá, meu Deus, em todo lugar a gente ouviu falar. A história é quase fantasiosa, né? Tipo, mas o corneteiro, que eu só fui descobrir aqui. E que é uma pessoa, que é um personagem, que seja fake ou não fake, seja lenda ou não lenda, mas é um personagem do imaginário baiano, que povoa o imaginário baiano, né? Esse português que venceu, que deu esse truque, né? Que é um truque. Quando toca uma corneta, ele falou que era português, que ele era português, eu falei, mas devia ter uma alma baiana. Já estava baianado aqui, porque o cara falou, vou tocar para espancar. Recuar, ele tocou atacar. Né? Enfim, eu adoro essa coisa do orgulho. Quando vocês ficam falando para mim essa coisa, eu entendo essa coisa toda da história. Vou lhe dizer uma coisa, porque você tá tudo certo, você está dizendo tudo certo isso. Não tem. O importante, sim, de tudo isso é a figura do caboclo. Chegamos lá. A figura do caboclo. Isso, Paulo. O Brasil é o caboclo. Então, a nossa parada, ela é mística. Então, ela não é uma parada meramente militar. Ela é, na verdade, militar de tarde. A parada, um festejo, todo mundo sabe, quem está nos vendo sabe. O festejo de manhã é um festejo popular, que os movimentos sociais, os sindicatos, os grupos, muitos colégios sociais importantes. Uma parada cívica mística. Um professor da escola de teatro dizia, era místico, cívico-transcendental. Cívico-transcendental. Cívica e transcendental. Ou seja, é uma coisa mística. O caboclo é uma figura mística. As pessoas vêm reverenciar uma entidade. Esse vai casar com o que você começou falando pra gente, que é quem é o povo brasileiro, essa mistura. Então, é claro que quando a gente fala em povo, a gente está falando dessa mistura, a gente está entendendo isso. A gente entende que o caboclo está representando o povo, todos os que lutaram naquela guerra, né? Conversando com o Humberto antes, a gente ficou falando, porque eu li, eu fui pesquisar, viu, assim, um pouquinho, para falar, para ter mais propriedade, não como vocês, mas ter alguma propriedade para estar sentado aqui batendo papinho. Então, a gente viu que eu descobri que o caboclo e a cabocla, né, representou esse povo, né, o povo baiano principalmente, não é isso? O caboclo é verde e amarelo. E a cabocla azul, vermelho e branco. É isso. Então o caboclo representa o Brasil e a cabocla vai. E aí, isso é alegoria, né? É uma alegoria. Uma alegoria, como tudo é alegoria, né, Paulo? Quando você falou de Zumbi, agora eu fiquei pensando, parei um minuto, você falou dele grande, fortão. É uma visão artística. É uma visão liberal. Assim, será que Zumbi era assim mesmo? Mas será que Deus era branco de olho azul? Não. Então é isso, né? É uma visão, alguém pintou. Será que
Será que a Catarina de Médici era tão feia quanto pintaram naquele retrato? Quando você falou de Catarina, que ela era horrenda na foto. Eu não teria pago aquele retrato dela. Aí eu quero crer que ela é feia, mas aí você vê algumas fotos, você vai no museu e vê algumas princesas, uma coisa, nossa, como era linda. Você descobre que a mulher, ela foi bem pintada. Napoleão não era baixinho, tá? Ele parece um homem esguio na foto com a mãozinha dele. Ou seja, eu acho que essa visão, quando você. Não quero começar essa conversa, mas só estou pensando em Zumbi. Porque quando você fala em Zumbi, eu acho bonito aquilo. Não sei se ele era daquele jeito, não sei o que lá. Mas eu acho que é a representação do homem forte, poderoso, porque é mito aquilo, né? Porque tá certo. Não estou discordando de nada, só estou dizendo que alfaiates, como o Beto disse, traz o outro lado. Traz os caras intelectuais que se reuniram para conspirar a criação de um Brasil. Então, quando o Beto fala dos alfaiates, é porque eles queriam criar uma nação baiana. Eles falam um pouco pra gente de onde veio esse orgulho baiano, né? E como que o 2 de julho contribui nesse orgulho do povo baiano pra gente. Você já esboçou falando aí dos alfaiates, você falou desse caminho que a gente foi trilhando aqui na Bahia. Eu já estou me sentindo baiano, já estou falando como é que a gente foi. Você eu sou baiano. Então diga pra gente, conte pra gente. Você é o novo Caramuru. Mas às vezes Catarina. Às vezes Catarina. Diga você, professor. Eu acho que essa solidez, né, desse orgulho é uma construção que vem de muito tempo, né? Dessas diversas fusões que nós temos aqui, que termina indo para o lado místico, indo para o lado emocional. Então, são inúmeras percepções que fazem com que o povo tenha esse orgulho, né? De ser baiano, de pertencer à Bahia. É difícil nós falarmos pontuar, né? O que faz com que nós tenhamos esse orgulho, porque são inúmeros fatos. Isso. São inúmeros episódios históricos que nós possuímos e que foram construindo, foi sedimentando, né, esse orgulho, essa celebração e essa luta, né, de um povo que não tinha exército, lutar contra um exército, podemos dizer, oficial, um exército profissional e vencer uma batalha. Mesmo com misticismo, com lendas como o do Corneteiro Lopes, ou com lendas como da Maria Filipa, entendeu? Porque que são tradições orais que vieram até nós e que faz com que nos surpreenda, porque não sabemos se é real aquele fato dele ter tocado errado ou não, se existiu ou não, assim como a história de Maria Filipa de ter dado surra de cansanção nos portugueses, quando eles estavam tendo diarreia, porque ela fez uma comida que talvez tenha pensado no dendê, propositalmente, né? E desarranjou. E no momento que eles estavam desarranjados, veio com uma multidão de mulheres, de homens com cansação, com porrete, batendo nos portugueses. E conseguiram incendiar dezenas de navios. Olha, mas vou te falar uma coisa, seja mentira, a história é uma delícia e a gente tem que acreditar nela. Claro. A gente acredita em tanta história, às vezes, que não é boa. Essa história, essa coisa oral que você falou, que vem vindo, eu acho bacanérrimo que você exista, porque enche a gente de orgulho. Né? A gente vai ter orgulho dessa mulher, a gente fala, gente, olha... Que bacana. Você falou do caboclo, a gente está falando do caboclo, da cabocla, a importância do caboclo e da cabocla, que roubam a cena, na verdade. Sim. Né? Que roubam a cena. O que eu adoro nessa história é que a gente está comemorando, sim, a independência do Brasil, aí podemos ter essa conversa imensa que veio Pedro Álvares Cabral, passou o João Pedro, mas o povo vai para a rua... Vê o caboclo e caboclo. Pois é, e esse mesmo caboclo que é presenteado com frutas, com comida, essas mesmas frutas e comidas que são presenteadas, ele presenteia aos pobres, homens pobres na rua, os que estão passando fome, que vão lá e pegam e se alimentam. Olha que interessante, como esse símbolo, né, é vivo, ele traz vitalidade, ele movimenta. Recicla, né? Pois é, o tempo e alguém me falou que essa coisa de dar as frutas vem quando esses caboclos, quando descobrem nos caboclos a ancestralidade. E eles vão para o candomblé, e aí porque antes dava-se flores. Adoro a história dos bilhetes com os pedidos também. Eu vou pedir para Paulo fazer um pedido para o caboclo esse ano. Qual é o seu pedido para o caboclo esse ano? O pedido para o caboclo Diga. É que ilumine as pessoas para a gente votar com a cabeça iluminada. 2022 temos eleição,
é a revolução atual, o voto, a nossa arma, hoje já não é mais o porrete, mudou pro bem e pro mal, seja lá como for, não é o porrete, não é o tiro, não é a cansação, não é o dendê para dar diarreia em ninguém, não é mais nada disso, mas é o voto. Então, o que eu pediria ao caboclo é axé, força, para as pessoas votarem de uma maneira consciente. E Humberto, faça seu pedido para o caboclo ou para a cabocla. Qual é o seu pedido? Que nos traga a luz, né, também, para que possamos continuar essa luta contra a opressão e contra a tirania. Para que possamos nos surpreender, né, como povo que ainda está no processo construtivo, porque essa construção ainda não se encerrou. Ela está ainda em movimento. E estará sempre. A gente vai estar sempre uma... Deus me livre, aquela pessoa que está falando que aquela pessoa está construída. Não tem mais, a gente acabou, tá não tem mais o que inventar. E é bom. Eu acho que assim, quando você fala isso, essa construção, que essa construção vá mais em frente, né? Que a gente consiga superar, melhorar. Melhorar. Está daqui a um ano melhor do que está hoje. Está daqui a 2 anos melhor do que está. Melhorar, ter um passo que vai atrás do outro. Que ano que vem a gente esteja na festa dos 2 de novo, né, comemorando com mais num novo tempo, em dias melhores que virão. E o pedido da TV Pelourinho para o caboclo, para a cabocla, é que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse papo reto que a gente teve aqui. Retíssimo, não é? Com o meu querido Paulo. Retado. É melhor, vamos mudar o nome desse programa. Papo Retado. Viu? A gente está chamando de Papo Reto. Acabamos de mudar o nome do nosso programa aqui. Tá, Papo Retado. É isso, não é verdade? Padrinho do programa, Paulo Dourado. É verdade, que a gente estava aqui, eu falei antes de começar, mas como é que é o nome do programa? Vai ter papo reto, vamos papo. Que o papo nem é tão reto, né, Paulo? Mas o papo pode não ser retado, mas é retado. E a gente viu aqui, né, com a pessoa do Paulo, quero agradecer ao Humberto Dias, que veio aqui, né, que trouxe tantas informações bacanas, né? O Paulo com seu talento, que nos falou do nascimento do povo, não é verdade? Falando demais. Você sabe, você fala, mas você fala, mas é agradável, que eu fico preocupado aqui, às vezes, que a gente tem, né, porque eu tenho medo que a pessoa depois não vá. Tanto que a gente vai dar uma conta, não, aguenta sim, eles aguentam. Mas é bom, porque esse papo foi muito gostoso, muito legal, e eu tenho certeza que ajudou várias pessoas que vão nos ver a entender um pouco mais o povo brasileiro, a entender o 2 de julho, né, pode aumentar o nosso orgulho, né, baiano, nessa festa cívica, mística. Cívico ou transcendental? Cívico. Ah, não, com o sotaque meio gringo. Porque quando vai fazer a contração, vai para o masculino. Cívico ou transcendental? Mas pode ser cívica. Cívica transcendental, mística, mítica, incrivelmente carnavalizada, mas estamos na Bahia. Boa carnavalização. É isso. E que dias melhores venham pra gente, que a gente possa estar em outros papos retados aqui, conversando com o Paulo, conversando com o Humberto, e você sempre com a gente aqui na TV Pelourinho. Muito obrigado, sigam as nossas redes sociais, acompanhem, vejam, depois a gente bota aí também a rede social do Paulo Dourado, a gente bota a rede social, hoje já todo mundo tem rede social, né? Tem que fazer um contato e a gente está aqui para vocês. Muito obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau.